Olá, família brasileira! Mas que gostoso! Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Família em Foco, preparado com muito carinho para você e para você, Marcinho, Oi, que tem meu Suzy. beijo. Ai, que bom que você tá aqui, Saudade Marcinho. de você, Suzy. Eu também tava com muita saudade e até porque eu tava tentando lembrar daqueles momentos quando eu comecei na minha escola. Sabe aquele professor, aquela professora gentil, amável, que vai te receber no portão? Você teve isso também, Marcinho? Eu tive e tenho ainda, Suzy. É, claro, você continua estudando, eu gosto né? muito da minha professora. Muito Ó, bem. eu gosto também, sabe de quem? De quem? Você também é minha professora. Ai, que Eu tenho aprendido lindo. muitas coisas bonitas com você aqui na Família em Foco. Ah, e a gente aprendido com você E eu tenho um também. presente pra você. Um presente pra mim o quê? Uma maçã. Ai, essa maçãzinha é pra mim. Sabe o que a maçã simboliza pra professora? O quê? Que eu te amo. Ai, meu lindo, eu também te amo. E é isso mesmo, nós amamos todos aqueles que nos deram essa orientação na vida. Por quê? Aquela professora, aquele professor que nos ajudou a resolver os nossos problemas de matemática, que ficaram explicando aquelas coisas que a gente não sabia. Você já parou para pensar o quanto esse profissional foi muito importante na sua vida? Sabia que é uma das principais profissões? Porque realmente a gente necessita dos professores para que nos deem essas orientações necessárias, a gente desenvolver as nossas habilidades, que futuramente podem ser até a nossa profissão, não é verdade? Ah, eu quero ser professor. Ah, muito bem. Então você não pode perder o programa de hoje. É uma homenagem aos professores, a essas pessoas tão especiais que estão sempre nos ensinando no dia a dia a nos tornarmos melhor, para que a gente possa realmente ter cada vez mais conhecimento. Cauã é escritor, mora numa praia linda, tranquila, junto a uma colônia de pescadores. Pela manhã, caminha à beira do mar para se inspirar. À tarde, permanece em casa escrevendo. Certa feita, em suas caminhadas pela orla da praia, avista um vulto que parece dançar. Ao se aproximar, depara com uma jovem que recolhe estrelas do mar. E uma a uma, ela as atira novamente ao oceano. Por que fazes isto? Pergunta admirado o escritor. Não percebe? Diz a jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na praia. O escritor espantou-se. Minha jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora. Centenas de milhares de estrelas do mar estão espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano e a maioria vai perecer de qualquer forma. A jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa aqui, eu fiz a diferença. Naquela tarde, o escritor não conseguiu escrever sequer uma linha, nem conseguiu adormecer. Pela manhã, de volta à praia, procura a jovem e une-se a ela em sua tarefa. Juntos, começam a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Cada um de nós pode fazer do mundo um lugar muito melhor. Façamos, portanto, a diferença. E fazem mesmo a diferença. Os professores na vida de todos nós. Como eles melhoram a nossa qualidade de vida, não é? E este universo maravilhoso, que é o universo da docência, de dar aulas, uma das profissões mais antigas e importantes, tendo em vista que todas as demais, na sua maioria, passam pelas mãos dos professores. Então eu tenho o prazer de conversar com esses dois professores maravilhosos. O Éder Daniel, muito obrigada por ter vindo. E também o Roberto Almeida, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada por ter vindo, porque vocês são grandes representantes realmente desta classe maravilhosa. Então eu queria começar perguntando para vocês, porque a gente sabe que muitas coisas se modificaram ao longo desses anos, não é? E também essa questão da importância do professor, infelizmente, a gente tem observado que dentro do próprio lar as pessoas não dão o devido valor. Eu lembro que na minha época, quando se falava do professor, todo mundo fica quieta, ouve o que o professor vai dizer, porque você tem que ter respeito. Hoje, o que vocês observam em termos assim, desta importância que é dada dentro da família ao professor? E da tua parte, Roberto, o que você observa dessa transformação que houve aí ao longo dos anos?
Olha, a tendência foi a família abandonar a responsabilidade de educar o filho. É verdade. E tá jogando tudo para as mãos dos professores. E o aluno em si tem até aqueles alunos que têm interesse, mas eles se baseiam no que o governo, a lei dá para eles. Você tem direito a qualquer coisa e não passar, ter o problema de repetir de ano, ser reprovado. Então o interesse... Você acha, então, que isso vem prejudicando? Longe de ser um estímulo, o aluno já entra na situação de que não vou passar, não vou repetir mesmo, não tenho problema, então não se dedica. Conheci colegas que falaram que o aluno chegou para ele e falou assim, olha, professora, não se estressa não, eu vou passar de ano. E realmente vai passar de ano. O que a gente tenta passar na cabeça deles é o seguinte, é que um dia, mais cedo ou mais tarde, papai e mamãe vão bater nas costas e falar, agora está na hora de você seguir seu rumo. Como? Sim, sem todo esse preparo. Não aproveitou todas as informações, não é? E a família não une a gente, né? E o que acontece? A família deixa para o professor Isso eu escuto educar. muito. Eu não tenho possibilidade de acompanhar porque estou fora o tempo inteiro. E, de fato, grande parte das famílias fica uma carga horária extensa, fora de casa, e não dá esse acompanhamento devido. Qual é a sugestão que vocês dão para esse tipo de caso que hoje em dia é muito comum? O que você aconselharia, Roberto? Olha, tomar a função de pais e mães, né? Porque, como ele disse, os próprios alunos às vezes acabam por ver no professor o pai ou a mãe ausente na vida dele. Porque o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha separado, a grande maioria é separada. É verdade. Então, o que está acontecendo? Eles têm que voltar a unir junto com a gente na educação do filho, porque muitos deles estão simplesmente abandonados. É o que a gente vê, sem dúvida nenhuma. Eles não ficam sem aquela orientação e até a supervisão à noite para ver se fizeram realmente a lição, se estão sabendo dar o devido prosseguimento a todos os conhecimentos através dos exercícios. A gente percebe demais. E uma outra coisa que eu vejo, não sei se vocês passam também, é o estresse que os professores agora vêm sendo submetidos em decorrência da indisciplina dos alunos. Ô Marcinho, é verdade que você, quando está junto com seus amiguinhos lá na escola, você também muda o seu comportamento? Porque, na verdade, se eu ficar diferente, daí eles ficam me zoando. Então isso também ocorre, não é? A pressão do grupo dizendo, como você vai ser todo certinho? Você vai ser todo quietinho? O que é isso? Então não faz parte. Isso também ocorre, né? Vocês observam. Você tem que fazer parte da comunidade deles. Se você é um cara bonzinho, em casa faz tudo, lá você tem que ser diferente. Você tem que pertencer ao grupo. Se não pertencer ao grupo, você é excluído. Olha só, vocês viram quantas coisas a gente vai aprendendo? Aprender não é só na sala de aula, não. O aprender é isso que a gente está tendo aqui, sempre buscando novas fontes de conhecimento para a gente melhorar a educação dentro do nosso lar e poder fazer com que os nossos filhos se tornem pessoas melhores. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas a respeito dessa questão tão importante, da importância do professor na vida de todos nós. Até já. O professor é o profissional que ministra todo o saber, todo o conhecimento em todos os níveis educacionais. Educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, além do ensino profissionalizante e técnico. Olha só quanta coisa. A educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento comportamental e de valores para os seres humanos. Por isso a gente está falando sobre a importância de nós darmos muito valor aos professores. Nossa, vocês às vezes têm 3 turnos, não é verdade? Lecionando de manhã, à tarde, à noite, para complementar. Isso sem contar sábado e domingo. A tarefa está sempre em casa, né? Exatamente, porque tem também as tarefas para corrigir, as aulas para elaborar, não é? Os trabalhos. Isso é uma profissão tão importante porque não tão bem remunerada. Deveria. Porque a gente pensa assim, o profissional médico só chegou lá porque ele passou pela gente. Claro, todos. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, 3 turnos, mas mesmo assim, não cobre tudo que você precisa, não. É sábado e domingo. Quer dizer, você acaba abrindo mão da sua vida, você não vive mais, porque você tem que sair, uma festa, qualquer coisa, mas você já fica pensando, em casa eu tô cheio de prova para corrigir. Sim. Tô cheio de trabalho para corrigir. Preciso preparar uma aula, porque eu não vou dar aula de qualquer jeito. Claro.
Você já fez muito isso, Roberto, no sentido assim, de falar para os seus alunos, olha, você é muito inteligente, você tem muita capacidade, porque este estímulo motiva realmente uma pessoa a dar continuidade ao conhecimento. Você tem muito esse tipo de atitude? Com certeza. Eu até digo assim, estava comentando com o Éder, que eu sou um professor meio ditadura. Por quê? Eu falo assim que eu sou a reencarnação de Hitler. Nossa, duro demais! Mas ao mesmo tempo eu sou um cara assim muito divertido, muito brincalhão, porque a minha área de matemática já é dose, né? Nossa. Então eu brinco muito com eles, falo que dá valorização e não faço diferença, porque eu dou aula em escola particular e pública, não faço diferença do meu aluno. Há pouco tempo eu vim da Europa e falei para eles, gente, estudem. É outro mundo, você vai precisar de muita coisa na vida. Perfeito. Não pensa, não se baseia assim, porque o Estado, o governo, falou que você vai aprovar. A vida lá fora é diferente. Com certeza. Então estudem, estudem que vocês vão ver. Então tem alunos que a gente vê que tem um futuro legal mesmo. Então aqui ele está sempre... Reforçando, né? Você está sempre segurando. falando sobre o positivo. Vamos, precisa de alguma dúvida, pode tirar o papo comigo. Eu falo para eles, gente, eu sou como vocês, eu também sou internauta, eu tenho MSN, Orkut, tenho tudo. Mas eu sei usar. É isso que é importante. Esses recursos, eles vêm a agregar, desde que também o professor se coloque à disposição, né? De estar aprendendo junto com eles. Como a gente falou no início, muitos pais abandonaram eles, então eles têm que sentir a confiança na gente, né? Perfeito. Verificar que ali na frente não é simplesmente um professor, mas que também pode ser um amigo, que pode estar ajudando em qualquer coisa. Aliás, isso é fundamental, essa parceria que vocês fazem com os alunos, essa cumplicidade positiva, faz com que eles realmente queiram até ter essa identidade, né? Buscar alguma coisa que eles admiram em vocês, neles próprios. Então, aí é que tem a possibilidade de fomentar o lado positivo daquele ser humano. Que nem na escola que eu dou, no estado, por mais que eu seja rígido, na hora do intervalo eu tô com eles. Eu tô com a criançada no meio do pátio. Se tiver que fazer um lanche junto, eu for fazendo junto. Então é isso que de repente eles veem que, apesar de eu ser rígido, eu sou um cara legal. Com certeza. Mas tem que entender que tem que entrar no meu ritmo. Se adapte e aí dá tudo certo. É assim. Mas é uma regra, tem que ter regras. A gente sente que as crianças hoje necessitam mais desses parâmetros. Exatamente, não é? E isso que falta, sem dúvida nenhuma. A gente percebe que os pais vão deixando, como você disse logo no início do programa, vão deixando a questão da educação para os professores. Eles é que têm que educar, não só no sentido de passar as informações, como também de disciplinar. Quer dizer, se perde, os papéis se misturam de tal forma que a criança não sabe para onde vai. Teve até um pai na escola lá que veio na reunião, por favor, meu filho da 6ª série. Olhamos em todas as listas, ele não estava. Na realidade, ele estava na 8ª série. Nem o pai sabia em que série o filho estava. Meu Deus! E muitas vezes, quando a gente chama o próprio pai ou a mãe para conversar, a gente percebe que era melhor ter ficado em casa e nós mesmos tentarmos resolver os problemas. Nossa, por quê? E às vezes é melhor solucionar o problema ali para depois comunicar com os pais do que tentar envolvê-los em algo que pode se tornar às vezes mais dificultoso de ser resolvido. É porque a gente até comenta com eles, né? Você está gostando da situação que você vê dos seus pais? Não. Então, por que não começa por você a mudar? Perfeito. Se você estiver indo pelo mesmo caminho, você está vendo que seu pai vai ser o seu próprio reflexo, vai ser você no futuro. Então, muda, cara. Ótimo. Não, com certeza. É aí, né, dessa forma, dando um exemplo concreto, não no sentido de crítica, mas no sentido de, olha, você quer repetir isso na sua vida, então vamos fazer diferente. Você tem uma outra possibilidade. É quando a gente percebe que a criança, ela tem uma esperança, ou o jovem, ele tem uma esperança no futuro, ele realmente tem possibilidade de uma mudança, não é? E como é que vocês recebem aquelas críticas que, infelizmente, eu vejo constantemente, assim, do professor, responsabilizando o pai, responsabilizando o professor porque o aluno levou uma bronca, porque o aluno teve algum tipo de advertência. Muitas vezes a gente vê isso em casa. Não, mas o professor também não tinha que fazer isso. Vocês passam muitas vezes por esse tipo de circunstância? Vocês dão uma advertência ou mandam um recado para os pais e os pais revertem a situação dizendo que a atitude do professor é que foi inadequada? Eu já tive bastante disso, mas eu sou uma pessoa que vou sempre articulando. Certo. Quando acontece uma coisa, eu retorno, eu devolvo. Meu filho não sabe nada disso, que aconteceu um caso lá, a 8ª série, meu filho não aprendeu nada disso, eu não explicou. Eu falei, tá bom, pode deixar. Eu preparei uma prova de 5ª série. Foram mal.
Eu falei, agora falar para mamãe e papai que não é a culpa minha. A culpa não é minha, a culpa já veio de muito tempo atrás. Tanto é que eu tive vários problemas assim no começo, que os pais viram que eu era muito rígido, mas depois no final do ano, não, eu quero que o senhor pegue a minha filha. Porque eu sei que o senhor é bravo, mas o senhor ensina. Eu falei, então... Com certeza. Com vontade de falar assim, não, agora eu não quero mais a sua filha. Mas a sua grande responsabilidade está sempre ali, não é? Reativando todos os contatos, tentando sempre fazer o de melhor. E o que vocês poderiam agora dar como uma mensagem para todas as pessoas que nos assistem? Porque essa importância do professor dentro da família, eu queria que fosse cada vez mais ativada. Da sua parte, Roberto, o que você poderia dizer agora para essas famílias que nos assistem, de qual conduta eles deveriam ter para falar sobre a importância do professor, esse respeito ao professor? É o que eu vivo falando para eles, não abandone os filhos. Não é porque é grande, porque já está com seus 15 anos, você não pode estar acompanhando ele na vida escolar. Certo. Porque muitos pais não sabem nem que o filho não sabe escrever. Verdade. Então, eu acho que tem que ver o filho não só como um ser que ele trouxe ao mundo, mas sim que é alguma coisa que vai ter no futuro, uma vida melhor para ele. Com certeza. Não abandonar, sabe? A gente não é... É porque normalmente dizem assim, não, mas ele já está adolescente, agora já tem que caminhar com as próprias pernas. Ok, mas essa supervisão, ela é necessária, não é? Eu também vejo. Visitar caderno, eu peço, meus alunos têm que visitar caderno, os pais têm que trazer prova assinada. Concordo. Porque é um jeito de o pai ver, ó, realmente está acontecendo isso, aquilo, outro. Perfeito. Então não é porque é adolescente que, não, agora já tem que se virar. Não, não custa nada sempre dar uma olhadinha, até porque você está mostrando que você tem interesse no desenvolvimento dele. Tivemos aqui uma verdadeira aula dessa questão tão importante sobre a valorização do professor na vida de todos nós, porque realmente, como a gente falou, uma das profissões mais importantes, porque a partir delas, os nossos filhos e nós próprios teremos gosto pelo conhecimento. Então eu queria agradecer demais a sua participação, Éder, muito obrigada por ter vindo. De nada. A sua participação, Roberto, muito obrigada, que vocês são realmente grandes exemplos desta profissão maravilhosa, que Deus os ilumine para que vocês continuem nesse livre desempenho maravilhoso que vocês vêm realizando ao longo desses anos. Muito obrigada mesmo. E você em casa, vocês viram? Essa mensagem eu achei que foi fundamental. Desde pequenininho, incutir na cabeça dos filhos que eles devem, sim, respeito aos professores, como devem aos pais, como devem aos mais velhos, como devem às pessoas que estão ao redor. Digamos assim, essa repetição desta afirmação, respeite o seu professor. Você pode até divergir de alguma coisa, mas sempre com muito respeito, vai entrando no subconsciente e aí nós teremos então pessoas, né, que nós estaremos formando, que são os nossos filhos, ou então as crianças que estão ao nosso redor estarão formadas de uma maneira muito mais disciplinada e respeitosa para um mundo melhor. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas voltamos já já com mais dicas sobre esse dia tão especial que é o Dia do Professor. Até já!